Olá, hoje no Morada viemos fazer um comentário aqui de um livro que me chegou às mãos há uns 10 dias, do Sebo. É um livro bem interessante sobre textos básicos da história da psicologia, um texto organizado pelo Boring, que é um sujeito que tem uma certa importância, né, na história da psicologia mundial. E, como vocês podem ver, é um livro antigo, obviamente, não é? Mas uma raridade aí que eu gosto de, quando possível, sempre adquirir, não é? Para a gente poder conhecer um pouco da história da psicologia, inclusive pelo olhar de quem escreveu sobre a história da psicologia, falando de autores e filósofos tão importantes, né? É o livro da editora ainda da vigente, da editora Universidade de São Paulo de 1971. Então, nós que trabalhamos muito a história da psicologia pela história da psicofísica, não é? De uma psicologia que vai tentar se legitimar por uma história inclusiva dentro do jogo empirista positivista. Temos vários textos aqui, não é? Que geralmente nós encontramos apenas trechos nos livros clássicos de história da psicologia. Não é? Aqui, por exemplo, o texto do próprio Titchener, a teoria do contexto, não é, do sentido, do Berkeley, não é, um empirista famoso. Temos um texto também do Kant sobre a questão do espaço como uma categoria a priori, não é? A questão da localização cerebral, desde a visão do René Descartes, passando aí por uma série, até o Broca, não é? São textos e temas que geralmente a gente só conhece, não é? Por conta de uma citação indireta. Então, gosto muito sempre de trazer a questão do reflexo, de novo o Descartes fechando com Dewey, não é? A questão do associacionismo, que é uma escola epistêmica muito citada, não é? Aí começa a questão do Charles Darwin, a teoria da evolução, Francis Galton, não é? A psicologia diferencial, a questão da capacidade mental e hereditariedade, Cattell e os testes mentais, o Alfred Binet, o Ebbinghaus, com os estudos sobre memória, né? Esse capítulo muito interessante. Aí um capítulo sobre a psicologia comparativa, o funcionalismo, não é? O funcionalismo, teoria de aprendizagem, o Thorndike, a lei do efeito, não é? Que é muito citada também nos livros. E um dos últimos capítulos, que mais nos diz respeito à natureza da psicologia, e aí uma série de sujeitos, né? Descartes, John Locke, Immanuel Kant, Johannes Miller, o Fechner, e aí vem o Wundt, que eu acho bastante interessante, o Brentano, que muitas vezes não é citado, o William James, né? Autores que a gente usa nos cursos comumente em psicologia, né? Vou abrir aqui na parte do Wundt. Vocês veem que é um livro histórico mesmo, bem interessante. O Wundt, que por muito tempo teve uma tradução incorreta por causa do Titchener, né? E que hoje sabemos aí que existe uma visão muito mais fidedigna às suas obras alemãs, não é? Que, por exemplo, entende a experiência imediata como uma síntese criativa, não é? Vou ler aqui com vocês o prefácio da parte do Wundt. Então, as expressões experiência externa e interna não indicam objetos diferentes, mas apenas pontos de vista, não é, a partir do quais consideramos o tratamento científico de uma experiência unitária. Naturalmente, chegamos a esses pontos de vista porque cada experiência concreta se divide em dois fatores, um conteúdo, não é, que nos é apresentado, e uma apreensão do conteúdo. O primeiro desses fatores, denominado, ele divide isso em duas partes, né? O primeiro,
O primeiro desses fatores seria o objeto da experiência, enquanto o segundo diz de um sujeito que tem experiências, né? Essa indicação, então, mostra dois modos de tratamento da experiência, um que é mais, não é, fidedigno ao modo de ciências naturais, que se interessam pelos objetos da experiência, que por sua vez são vistos como independentes do sujeito, e o outro seria o modo da psicologia, que investiga o conteúdo global da experiência em suas relações com o sujeito e também com relação aos atributos que esse conteúdo deriva diretamente do sujeito. O ponto de vista da ciência natural pode, por isso, ser considerado como o que permite, não é, a experiência imediata, pois só se torna possível depois, né, desse fator subjetivo que vai estar presente em toda a experiência do real. O ponto de vista da psicologia é o contrário, ele tem considerado a experiência imediata, que intencionalmente afasta qualquer abstração e todas as suas consequências, né? Então, muito interessante, ele tira, não é, esses trechos para ir comentando, né, aqui nesse caso a questão da própria psicologia, não é? Aqui o John Locke, que também é um empirista importante, não é? As qualidades primárias e secundárias, a própria questão dicotômica do René Descartes, que por muito tempo demarcou uma maneira de olhar a psicologia, principalmente na França, como uma psicologia metafísica, não é? Enfim, fica a dica, não é? Um livro bem interessante para quem é estudioso da psicologia e entende que a história da psicologia tem muito a nos agregar, não é? E indico aí, pode ser encontrado esse eu comprei na Amazon, não é? Que me entregou em 20 dias o livro, trouxe de um sebo do Sul, e eu acho que é uma boa aquisição para quem gosta de ter, não é? Um livro histórico e ao mesmo tempo poder ler os originais, que é algo que a gente muitas vezes não faz na atualidade, tá bom? Uma boa semana.